Jenna Reis, 30 anos, jamais imaginaria que o dia mais especial da sua vida se transformaria em um pesadelo. Tudo corria perfeito até que seu irmão, sem aviso, perdeu o controle. No meio da recepção, ele arremessou uma taça de vinho tinto sobre seu vestido branco imaculado, manchando-o de vermelho como uma ferida aberta. Antes que pudesse reagir, empurrou a mesa de doces com violência, fazendo bolos e sobremesas despencarem no chão. Os convidados se entreolharam, chocados, mas ele não parou por aí. Com voz carregada de ódio, gritou: "Isso é o que você merece por se achar superior." As palavras doíram mais que o vinho escorrendo pelo tecido. Ela ficou paralisada, o coração acelerado, enquanto os pais corriam para abraçá-lo, como se ele fosse a vítima. "Ele só está desabafando", justificaram, enquanto o noivo assistia tudo em silêncio, atordoado. Os murmúrios na sala cresciam, mas Jenna não teve forças para responder. Aquele não era um simples acesso de raiva, era o estupim de anos de ressentimento acumulado, alimentado pela proteção incondicional dos pais. E quando eles o defenderam mais uma vez, algo dentro dela se quebrou. Foi ali, com os punhos cerrados e a dor latejando no peito, que ela tomou uma decisão. Não deixaria aquilo passar. Eles haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. O que veio depois mudaria tudo, e em breve descobririam do que ela era capaz. Você já viveu um drama familiar que virou sua vida de cabeça para baixo? Compartilhe sua história nos comentários. Estou lendo cada uma. Crescer em Rochester, Nova York, não foi fácil. Os Reis mal conseguiam se sustentar com o pequeno restaurante dos pais, um lugar simples que servia hambúrgueres gordurosos e milkshakes, mas que mal dava para pagar as contas. Steven e Deborah Reis dedicavam cada centavo ao negócio, mas os lucros eram magros e as dívidas crescentes. Aos 15 anos, Jenna percebeu que precisava agir. Começou a trabalhar como garçom em uma lanchonete após a escola, lidando com clientes mal educados por gorjetas que mal cobriam a luz da casa. Nos fins de semana, entregava pizza sob neve, correndo contra o tempo por míseros $50 a mais por semana. Todo o dinheiro ia para as compras do mês, o aluguel, o que fosse preciso para manter a família de pé. Foi então que entendeu seu papel. Enquanto Caleb, seu irmão 9 anos mais novo, era tratado como um príncipe e elogiado por cada gol no futebol ou nota mediana, seus esforços passavam despercebidos. Aos 16, já trabalhava em um café, economizando para a faculdade e ainda ajudando em casa. Caleb, porém, recebia tudo de mão beijada, roupas novas, cursos preparatórios caros, enquanto seus sacrifícios eram dados como obrigação. "Não se preocupe, a Jenna dá um jeito", a mãe dizia a ele, como se seu suor fosse infinito. Aos 17, a rotina era exaustiva, 2 empregos, aulas e a pressão de sustentar sonhos que não eram só seus. Conseguia bolsas de estudo à custa de noites em claro, enquanto Caleb ganhava uma bicicleta nova no aniversário, sem sequer pedir. Cada vez que ouvia os pais justificarem seus caprichos, uma pontada de amargura crescia dentro dela. Mas engolia o orgulho, convencida de que família era assim, uns carregavam o peso para que outros pudessem voar. Hoje, olhando para trás, vê como aquele favoritismo moldou Caleb. Aos 12 anos, ela o flagrou roubando $20 de sua carteira. Em vez de repreensão, o pai riu, coisa de criança. Quando questionou a mãe, recebeu um aceno de cabeça e deixa pra lá. Foi a primeira rachadura em um vínculo que já estava frágil. Enquanto Caleb era aplaudido por conquistas mínimas, suas notas impecáveis mal mereciam um bom trabalho. Trabalhava, pagava contas, mas a revolta silenciada ia se acumulando. Ao se formar no ensino médio, conquistou uma bolsa integral na universidade, sua saída de emergência. Mas não abandonou a família. Todo mês enviava dinheiro, $200, $300 para cobrir despesas de Caleb ou salvar o restaurante da falência. Ele, aos 15, poderia trabalhar, mas os pais nunca exigiram. "Você não é como a Jenna", diziam, como se ela tivesse nascido para servir. Via-o ostentar fones de ouvido caros, jaquetas da moda, e se perguntava por que só ela precisava abdicar. Esse desequilíbrio plantou as sementes do ódio de Caleb. O restaurante dos pais nunca prosperou, mas sempre havia dinheiro para seus caprichos, dinheiro que muitas vezes saía do bolso dela. Achava que estava salvando a família, mas na verdade, alimentava a dependência do irmão. Sua inveja crescia em silêncio, uma bomba relógio prestes a explodir. Após a faculdade, tornou-se engenheira de software em uma grande empresa. Com muito esforço, havia conquistado um diploma enquanto trabalhava meio período estudando até tarde. O salário de $80.000 por ano era um milagre comparado à realidade dos pais, cujo restaurante mal pagava as despesas. Orgulhosa, mas ciente de que aquele dinheiro não era só seu,
bancava a faculdade de Caleb, 10 mil por semestre, o aluguel dele, até um carro usado. Ainda assim, mandava extras para os pais que jamais pediram ajuda ao filho. Você está indo tão bem, Jenna dizia à mãe, como se seu sucesso fosse um cheque em branco para eles. Foi então que conheceu Ryan Cole, um engenheiro de sistemas brilhante e gentil, em uma conferência de tecnologia. Ele vinha de uma família estável, donos de um pequeno negócio, e tinha uma confiança tranquila que a fazia se sentir valorizada. Apaixonaram-se entre desafios de programação e cafés à meia-noite, e logo estavam inseparáveis. Ao apresentá-lo aos pais, esperava que vissem nele o que ela via. Em vez disso, o pai mal levantou os olhos do jornal. Esse aí não é da nossa laia. A mãe forçou um sorriso, mas depois sussurrou, ele é muito polido. Cuidado, Jenna. A frieza doeu, mas ela ignorou, acreditando que era só questão de tempo. Caleb, porém, levou a hostilidade a outro nível. Torcia o nariz ao ouvir o nome de Ryan, zombando de sua vida perfeita. Como é ser tão bem-sucedida? Provocava, enquanto relaxava no apartamento que ela pagava. Mas não tinha vergonha de pedir dinheiro, $50 para livros, 100 para roupas. Ela cedia, na esperança de que amadurecesse. Até que em um jantar de família soltou, você acha que é melhor que a gente, né? Ela riu para disfarçar, mas as palavras ecoaram. E os pais, como sempre, nada disseram. Apenas mudaram de assunto. O Neymon Fund. As palavras saíram dos meus lábios como um golpe seco e definitivo. A sala inteira parece ter se calado de repente, como se até o ar tivesse sido sugado do ambiente. Minha mãe recuou, os olhos arregalados em um misto de culpa e desafio. Jenna, não exagera, começou, mas eu não a deixei terminar. Vocês roubaram de mim. Minha voz não tremia. Era firme, gelada, como se finalmente tivesse encontrado a força que sempre esteve ali, enterrada sob anos de concessões. Não foi um empréstimo. Não foi um favor. Foi um roubo. E o pior, foi para bancar o carro dele. Apontei para Caleb, que mesmo bêbado, tinha a decência de parecer envergonhado, pela primeira vez na vida. Ryan segurou meu braço, não para me conter, mas para me lembrar que estava ali. Seu toque era a única coisa que me impedia de desmoronar ou, pior, de fazer algo que não pudesse desfazer. Mas eu não precisava de mais nada. A ficha tinha caído. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre o padrão. Era sobre como, mesmo no meu dia, eles tinham encontrado uma maneira de me fazer sentir pequena. Minha mãe tentou justificar. Nós íamos devolver, Jenna. Só precisávamos de um tempo. Um tempo? Ri amarga. Vocês têm tido um tempo há uma década. E adivinha? Nunca chega. Porque sempre tem uma nova desculpa. Sempre tem o Caleb. Virei-me para ele, os olhos ardendo. Você sabe o que é pior do que ser a irmã que paga por tudo? É ser a irmã que ainda assim não é suficiente para vocês. Silêncio. Até a música tinha parado. Os convidados observavam, alguns constrangidos, outros fascinados pelo drama que se desenrolava como uma novela barata. Mas eu não me importava mais. Não havia mais espaço para vergonha. Só havia a verdade nua e crua finalmente exposta à luz. Ryan se aproximou, sua voz baixa, mas audível o suficiente para que todos ouvissem. Acho que é hora de irmos. Não era uma pergunta. Era um salva-vidas. Olhei para trás uma última vez. Meus pais imóveis com expressões que misturavam culpa e teimosia. Caleb, agora sóbrio o suficiente para entender o estrago que tinha feito, mas não o suficiente para se desculpar. E então, com um suspiro que parecia carregar anos de exaustão, virei as costas. Não olhei para trás quando saímos. Não olhei para trás quando Ryan me ajudou a tirar o vestido manchado, substituindo-o por um casaco seu, grande demais, mas quente. Não olhei para trás quando ligamos para o aeroporto e remarcamos os voos, não para o Bahamas, mas para qualquer lugar que nos tirasse dali. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo que não era raiva, não era culpa, não era a necessidade de consertar tudo. Era alívio, porque afinal, eu não precisava mais carregar o peso deles. Eu só precisava carregar a mim mesma. Um paide. E a ironia. Ele que sempre me chamou de egoísta foi o único que não conseguiu se sustentar sem o meu dinheiro. Não senti pena. Não senti culpa. Sentir algo por ele agora seria como chorar pelo incêndio que você mesma apagou, um desperdício de energia, um gesto vazio para algo que já se consumiu sozinho. Ryan e eu celebramos nosso primeiro aniversário de casamento em um chalé nas montanhas, longe dos dramas que antes nos sufocavam. Enquanto ele me servia vinho à luz de velas, confessei algo que há um ano nunca imaginaria dizer: eu não sinto falta deles. E era verdade.
Não sentia falta das ligações às 3 da manhã pedindo dinheiro, nem das acusações veladas de que eu devia algo a eles. Não sentia falta do peso que, sem perceber, havia carregado por tanto tempo, aquele fardo invisível que me fazia acreditar que amor era sinônimo de sacrifício sem fim. Caleb, é claro, não desistiu. Um dia, uma carta chegou no correio, endereçada à minha empresa. Jenna, você destruiu minha vida. Eu merecia aquela ajuda. Você é minha irmã. As palavras eram as mesmas de sempre, mas desta vez, em vez de doer, soaram como um eco distante. Um script repetido por alguém que nunca entendeu que o mundo não girava ao seu redor. Joguei-a no lixo sem abrir o envelope até o fim. Minha mãe tentou uma última cartada, uma mensagem no Facebook, cheia de emojis de coração partido e frases como "Sinto sua falta, filha". Não respondi, porque filha não é quem bancou suas contas por anos. Filha não é quem virou ATM humano enquanto você justificava cada abuso. Filha é quem você escolhe amar incondicionalmente, e eles só me amaram enquanto eu servia aos propósitos deles. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma família que perdi, vejo uma prisão de que escapei. Ryan e eu compramos uma casa pequena, mas nossa, com um quintal onde pretendemos criar nossos filhos, crianças que aprenderão desde cedo que amor não se mede em cheques depositados, mas em respeito, em presença, em escolhas que não deixam cicatrizes. Às vezes, ainda me pergunto se fui dura demais, se deveria ter dado mais uma chance. Mas então me lembro, eu já havia dado 1000, e nenhuma delas foi suficiente para eles. Porque o problema nunca foi a quantidade de dinheiro que eu podia oferecer. Era que para eles eu nunca seria uma pessoa, sempre um meio para um fim. E hoje finalmente sou doninha do meu fim, e do meu começo. Ele que outrora me olhava com desdém quando eu ousava dizer não, agora empilhava caixas de parafusos em uma loja de ferragens por $8 a hora. Por um instante, a culpa tentou se aninhar em mim, aquela velha conhecida, sempre pronta a sussurrar que eu era egoísta, que deveria salvar quem nem sequer se importava em se afogar. Mas bastou lembrar das noites em que suas palavras cortavam mais fundo que qualquer faca, dos olhares que me reduziam a uma carteira ambulante, para que essa culpa se desfez como fumaça ao vento. Não havia espaço para remorso onde só existira exploração. E meus pais? Eles aprenderam o peso do silêncio. As ligações cessaram, e o vazio que deixaram foi ensurdecedor, como se de repente tivessem descoberto que o mundo não girava em torno de suas necessidades. Durante anos, me apoiei neles como se fosse meu dever sustentar seu comodismo, suas escolhas irresponsáveis, sua incapacidade de enxergar além do próprio umbigo. Mas a vida tem uma maneira cruel de cobrar a conta daqueles que vivem à custa dos outros. E quando a realidade bateu à porta, não fui eu quem atendeu. Por muito tempo, acreditei que amor era sinônimo de anulação. Que ser boa filha, boa irmã, boa qualquer coisa significava abrir mão de tudo, do dinheiro, do tempo, da alegria. Como se minha existência fosse um sacrifício perpétuo em nome de um afeto que nunca foi recíproco. Mas o amor verdadeiro não pede que você se desfaça de si mesmo. Ele não exige que você finque bandeiras em território inimigo só para provar lealdade. O amor que merece ser chamado assim protege. Ele ergue muros não para te isolar, mas para que só entre quem sabe honrar o que há dentro deles. Cortar laços com quem carrega seu sangue nas veias dói como um membro fantasma. Você sente a falta do que deveria estar lá, mesmo quando sabe que nunca esteve de verdade. Chorei. Duvidei. Me perguntei se estava condenando minha própria alma ao fazer o que eles chamariam de crueldade. Mas a liberdade que veio depois? Essa, ninguém pode descrever. Foi como respirar pela primeira vez depois de anos debaixo d'água. Hoje, construo uma vida ao lado de Ryan, onde o respeito é moeda corrente e o carinho não vem com cláusulas ocultas. Encontrei família em Richard e Linda, pessoas que escolheram me ver, não o que eu podia lhes dar. E acima de tudo, redescobri meus sonhos, aqueles que havia enterrado sob montanhas de obrigações e culpas. Se você está carregando o peso de quem se recusa a caminhar com as próprias pernas, ouça isto: sua alegria não é dívida de ninguém. Suas escolhas não precisam de aval externo. E seu sim é precioso demais para ser gasto com quem só sabe pedir. Aprendi isso da maneira mais dura, através daqueles que deveriam me ensinar o oposto. Mas algumas lições só florescem no adubo da dor. E esta eu guardarei como um escudo. Escolher a si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência. Se esta história ressoou com você, deixe seu coração falar nos comentários. E se acredita que mais pessoas precisam ouvir que não é uma frase completa, considere se juntar a esta comunidade. Porque histórias como a minha, elas não são só minhas, são espelhos, faróis e às vezes,
a permissão que alguém precisava para finalmente soltar o que não lhe serve.